Olá pessoal, tudo bem? Vou falar aqui para vocês hoje sobre os mitos e verdades do Pilates para gestantes. Eu sou a doutora Patrícia Valeriano, sou fisioterapeuta especialista em saúde da mulher e Pilates para gestantes e no pós-parto. Bom, existem muitos mitos aí que rondam o Pilates para gestantes. O primeiro deles é aquele: a grávida que não fazia Pilates antes, ela não pode começar a fazer o Pilates na gestação. Não, péssimo, gente. Toda gestante deve praticar o Pilates, gente, vai fazer muita diferença na vida dela. E essa questão de falar que porque ela não praticava antes, ela não deve começar, como diz até mesmo a literatura, não, eu não devo exceder a atividade que essa gestante fazia antes, ou seja, se ela era sedentária, então ela vai só respirar. Não. Então, está muito errado isso. Toda gestante, independente se já praticava ou não Pilates, deve fazer o Pilates na gestação. Um outro mito relacionado a isso é que a gestante não deve praticar o Pilates no primeiro trimestre. Outro mito, né, bem forte também. No primeiro trimestre já começam a acontecer todas as alterações, as ações hormonais estão acontecendo naquele corpo. Mesmo que eu não tenha necessariamente uma barriga crescendo, um bebê tão grande lá pesando, mas eu tenho toda a ação hormonal acontecendo ali naquelas articulações. E lógico que a gente vai sempre respeitar a condição dessa mulher, se ela realmente está disposta, mas para aquelas que querem, independente de estar praticando já antes da gestação, deve começar no primeiro trimestre também. Outro mito é sobre a musculatura abdominal, né? Gestante não deve fortalecer o abdômen na gestação. Ruim também, gente. A gente precisa trabalhar essa musculatura, pois a musculatura mais superficial, que são os reto-abdominais, elas vão sofrer bastante influência lá, né, desse abdômen crescendo, sendo projetado para frente, se afastando esses reto-abdominais, e a gente precisa trabalhar essa musculatura mais profunda. Então, a gente precisa trabalhar com os exercícios específicos. A gente não vai mais utilizar rolamentos, pranchas abdominais tradicionais, mas sim, nós vamos trabalhar o fortalecimento abdominal, né? Uma outra verdade, né, do Pilates, né, já que a gente está falando só de mito, é que o Pilates vai beneficiar tanto mulheres que querem um parto normal, como mulheres que querem o parto cesariana. Então ele vai preparar esse corpo para as demandas da gestação. E isso é muito verdade, né? Uma mulher que quer uma cesariana, ela precisa trabalhar essa musculatura abdominal, ela precisa trabalhar esse corpo. E as duas, independente do tipo de parto, vai precisar depois carregar um bebê, vai amamentar, vai ter toda essa demanda dos cuidados com o bebê logo depois. Então é essencial esse trabalho dessa musculatura desse corpo, né, que está sofrendo muita influência da gestação aí, independente do tipo de parto. Então, um outro mito, né, mais um mito aqui que eu lembrei também, que é muito comum, é que a gestante não pode ficar de 4 apoios, que é a posição de gato. Então, esse é um mito que acontece por quê? Porque alguns profissionais acreditam que se a gente coloca essa gestante na posição de 4 apoios, eu posso favorecer o aumento da diástase, que é a separação dos reto-abdominais. Porém, essa é uma posição onde a gente pode facilitar essa ativação da musculatura abdominal, porque ela vai ter a percepção que ela precisa subir, né, levar esse abdômen para dentro. Lógico que se eu tiver uma gestante que fica nessa posição, aumentando lá, né, a lordose lombar, né, não consegue manter essa sustentação abdominal, então a gente não vai deixar ela nessa posição. Mas é claro que para fazer o trabalho de estabilidade, de mobilidade, não tem por que não colocar. E, óbvio, o Pilates, a gente tem muitas possibilidades. Então, eu posso ficar de lado, de 4 apoios, de dorsal, eu posso ficar de pé, de joelho, semi-ajoelhado, enfim. Eu não preciso passar a sessão inteira lá, a minha aula inteira de Pilates fazendo 4 apoios. Então, a gente pode mesclar esse trabalho que vai ser extremamente importante. Mais um mito que é: Pilates na gestação é só alongamento? Não, gente, assim como eu comecei já a falar aqui, Pilates não é só alongamento na gestação. A gente precisa trabalhar esse corpo como um todo, pensando em melhorar a flexibilidade, a mobilidade, mas a estabilidade de tronco e de pelve, trabalhar força de membro superior, membro inferior. A gente tem muita coisa a ser trabalhada aí na gestação. Então, mais um mito aí desvendado: não, Pilates na gestação não é só alongamento. Só tem mito, né, gente? Eu preciso falar umas verdades aqui, então, né? Uma super verdade que a gente fala, né? O Pilates, ele pode contribuir na prevenção da incontinência urinária, né, dos escapes de xixi durante a gestação?
sim, ele pode trabalhar como prevenção. Por quê? Se a gente pensa numa musculatura funcional, onde se eu solicitar a contração, ela consegue, né, fazer essa ativação de uma maneira funcional, que ela realmente contraia, consiga relaxar, enfim. Então, durante uma execução de um exercício, esse trabalho de estabilidade, aí junto eu vou trabalhar a musculatura abdominal, que também vai me ajudar a proteger essa musculatura, né, contra os impactos, o aumento de pressão. Então, sim, o Pilates, quando ele é bem aplicado, né, que ele é bem direcionado, quando o profissional sabe lidar com gestantes, sim, vai ser uma verdade que essa musculatura pode ser trabalhada, pode ser estimulada e prevenir a incontinência urinária, né? Não tratar, eu estou falando sobre prevenção, uma musculatura que é funcional, que consiga receber lá os estímulos e realizar os exercícios corretamente. Mais um outro mito, terceiro trimestre, eu vou trabalhar só mobilidade? Não, terceiro trimestre a gente continua trabalhando essa estabilidade, continua trabalhando força, mas lógico que a gente pode dar uma ênfase à mobilidade. E se eu tiver uma gestante, na verdade, que já for muito rígida lá desde o início da gestação, então a gente vai trabalhar a mobilidade com ela, pode dar uma ênfase na mobilidade, porque isso vai facilitar com que a gente consiga trabalhar os exercícios de força, de estabilidade. Então é importante a gente trabalhar, mas não significa que o terceiro trimestre agora eu só faço mobilidade ou só faço alongamento, certo? E a última verdade aqui para falar para vocês, né? A gente falou mais mitos do que verdade, porque realmente tem muito mito aí rondando o Pilates para gestante, querendo negar, né, que faça. A verdade é que a mulher pode e deve praticar o Pilates até o dia do parto. Isso vai ser extremamente essencial para que ela tenha uma gestação saudável, prepará-la para um parto normal, para ela ter uma resistência física maior e, pensando numa cesárea, uma melhor recuperação dessa musculatura abdominal. Porque ela já vai ter um tempo que ela vai ficar sem praticar nenhum exercício, nesse pós-parto imediato, nesses primeiros dias, talvez até meses. Então, por que não trabalhar o Pilates até os últimos dias, até o dia do parto? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, ative as notificações, se inscreva, porque aí sempre tem vídeo novo para vocês.